Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade agora ao nosso conteúdo, a gente viu nas duas aulas passadas uma boa gama de exemplos de modelos em estado estacionário e modelos em estado transiente. Agora a gente vai ver as maneiras que a gente pode, algumas das maneiras que a gente pode utilizar, alguns dos métodos que a gente pode utilizar para resolver esses tipos de problema. Então, só recapitulando um pouquinho, a gente lembra que os modelos de estado estacionário são os modelos mais comumente encontrados em simuladores de processos, são modelos que vão resultar em sistemas de equações algébricas ou sistemas de equações algébricas para serem resolvidos. Quando a gente estiver tratando de modelos em estado transiente, a gente vai ter EDOs, né, equações diferenciais ordinárias, ou ainda EDPs, equações diferenciais parciais, ou sistemas dessas equações para serem resolvidos. Então, agora, a partir daqui, a gente vai ver alguns métodos, de uma maneira bem direta, de como a gente pode utilizar para resolver esses problemas de engenharia de processos. Então, basicamente, resolver esses problemas, resolver um sistema de equações algébricas que descreve o nosso processo, ou resolver um sistema de EDOs que descreve o nosso processo em estado transiente, é fazer a simulação do processo. Então, por que é interessante a gente fazer essa simulação? Tem inúmeros motivos e eu não vou citar eles em ordem de importância aqui, vamos considerar que todos são igualmente importantes, mas alguns dos principais motivos que a gente pode considerar é a otimização de um processo. Então, por exemplo, a gente foi lá, projetou um processo e a gente simulou ele e ele viu que a gente viu que ele está dando uma resposta ok, uma resposta satisfatória, porém a gente acha que pode melhorar esse processo. A gente pode obter mais pureza no produto final ou obter a mesma pureza utilizando menos energia. Então, esse tipo de problema pode ser otimizado através da simulação de processo. A gente não precisa ir na planta industrial, construir ela e ficar manipulando as variáveis até encontrar aquela situação que favorece mais o processo. A gente pode fazer isso através do nosso modelo matemático e descobrir o ponto ótimo do nosso processo. A gente, portanto, faz uma previsão do comportamento do processo através dessas simulações. A gente pode também prever a lucratividade da operação, da empresa, tendo em vista que com a simulação a gente vai saber quanto que a gente precisou de matéria-prima, quanto que a gente utilizou de energia e utilidades e quanto que a gente vai obter de produto lá no final. Portanto, a gente pode calcular os nossos custos ao longo do processo e quanto que a gente vai, teoricamente, obter de lucro no final com a venda do produto. A gente também pode fazer a análise do processo, encontrar potenciais problemas, como, por exemplo, superaquecimento de algum equipamento, para a gente já poder também fazer um plano de segurança em relação a isso. A gente pode, isso é muito importante, a gente pode utilizar esses modelos matemáticos para fazer o controle do nosso processo através de modelos preditivos. Então, modelos matemáticos são muito importantes e a simulação deles também, para a gente poder chegar nesses objetivos. Então, aqui eu coloquei só um exemplo de um código para a gente utilizar para fazer a simulação entre Euler explícito e Euler implícito, como já estava lá no material de vocês, e a gente vai tratar disso aqui também nessa aula. Então, é só um exemplo de como que a gente vai fazer essa simulação de processos utilizando computadores, utilizando técnicas numéricas computacionais para poder resolver esse nosso problema. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter modelos em estado estacionário e modelos em estado transiente. Primeiro, para modelos em estado estacionário, a gente vai ter sistemas de equações algébricas, como eu falei para vocês, e elas vão poder ser lineares. Geralmente, as equações lineares vão vir num balanço de massa, onde a gente vai poder, geralmente, só resolver para cada uma das variáveis, isolar ela e resolver. Mas a gente, eventualmente, vai ter
problemas não lineares, sistemas de equações algébricas não lineares. E aí a gente já precisa começar a lançar mão de alguns métodos de resolução. Existem inúmeros métodos de resolução de equações algébricas, de sistemas de equações algébricas. Então a gente vai ver alguns poucos aqui, a gente vai ver apenas a bisseção e o método de Newton-Raphson, que são métodos extremamente simples, mas que funcionam bem. Então, o aluno que tiver curiosidade pode também procurar dentro mesmo do próprio MATLAB ou do NumPy, no Python. Vocês têm uma série de outros métodos já programados lá que vocês já podem dar uma olhadinha também. Mas a gente vai começar do básico aqui, retomando o que vocês devem ter visto lá em métodos numéricos e métodos matemáticos, que são os métodos da bisseção e Newton-Raphson. Eu cito aqui também um método regula-Fauci e um método de Brandt, que são dois métodos também muito conhecidos. Vocês também podem procurar por métodos de substituição sucessiva, por exemplo, que também é um método muito conhecido. Para modelos em estado transiente, a gente vai ter geralmente uma EDO ou um sistema de EDO, ou eventualmente, como no caso de um PFR em estado transiente, por exemplo, a gente vai ter EDPs, equações diferenciais parciais, para a gente resolver esse tipo de problema. Então, pensando que a gente tem uma EDO ou um sistema de EDO, geralmente na engenharia química, esses problemas vão ser problemas de valor inicial. Então, a gente pode utilizar métodos como o método de Euler e Runge-Kutta. Runge-Kutta tem algumas diferenças entre a família de métodos Runge-Kutta. Então, a gente vai ver os dois mais básicos, que são Runge-Kutta de segunda ordem e Runge-Kutta de quarta ordem. Porém, é interessante saber que existem alguns outros métodos dentro da família do método Runge-Kutta. Por exemplo, um dos métodos mais utilizados, um dos integradores numéricos mais utilizados é o ODE45, que é uma função programada dentro do MATLAB já. O ODE45 é um método da família Runge-Kutta, porém ele usa passos de quarta e quinta ordem. Então ele vai ser um pouquinho mais complexo do que o que a gente vai fazer aqui na nossa disciplina, porém ele traz melhorias na resolução do problema e geralmente a sua resposta é muito próxima da solução analítica ainda para problemas muito complexos. Eventualmente a gente pode cair em problemas com alto grau de rigidez, são problemas que a gente chama de problema stiff, e para isso também tem os seus métodos numéricos. Mas da mesma maneira que para equações algébricas não lineares existem muitos, e aqui também para o estado transiente, para as EDOs, existem muitos métodos, a gente vai ver alguns métodos simples que funcionam para o nosso intuito. Então, aqui eu também cito, no final, o método de diferenças finitas. O método de diferenças finitas pode ser utilizado para resolver EDPs. Isso não é do escopo da nossa disciplina, porém, saibam que a gente pode utilizar método de diferenças finitas para fazer a resolução de EDPs. Geralmente, a gente vai discretizar a nossa variável no espaço, geralmente, por exemplo, no caso de um PFR, a gente vai ter uma variação no tempo e uma variação no comprimento no nosso reator. Então, a gente vai ter uma dimensão no tempo e uma dimensão no espaço. Geralmente, a gente utiliza diferenças finitas para discretizar no espaço, ao longo de Z, por exemplo. E daí a gente usa um método de integração numérica para integrar ao longo do tempo. Isso não é uma regra, mas isso é o que é mais comumente utilizado. Comecemos então pelo método da bisseção para resolver equações algébricas não lineares. É importante notar que o método da bisseção não é extensível para sistemas de equações algébricas não lineares. A gente vai poder utilizar ele apenas para uma equação. Depois eu vou mostrar para vocês o método de Newton, que pode ser estendido a um sistema de equações. Então vamos começar aqui, o método da bisseção. O que a gente precisa para resolver um problema através do método da bisseção? Primeiro, a gente precisa definir um limite inferior de busca da nossa solução e um limite superior, que a gente vai chamar de A e B, ou XA e XB,
que são os limites inferior e superior. É importante que exista apenas uma raiz dentro desse limite. Então, a gente já precisa ter um conhecimento prévio, mais ou menos, da região dessa raiz. Então, a gente define também um número máximo de iterações para não ficar fazendo isso indeterminadamente. Eu chamei aqui de Nmax. E definir uma tolerância que vai ser utilizada no nosso critério de parada. Então, enquanto o nosso número de iterações for menor que o número máximo de iterações, a gente calcula o ponto médio, o ponto C ou XC, que vai ser igual a XA mais XB dividido por 2. É o ponto médio no nosso intervalo de busca. Se o absoluto, o módulo, né, o valor absoluto da minha função nesse ponto médio for menor do que uma tolerância, a gente para. Porque se o módulo da função já é muito próximo de zero, essa tolerância geralmente é da ordem de 1 vezes 10 na menos 6, se o valor absoluto da função já é menor que 1 vezes 10 na menos 6, essa função já está muito próxima de zero. Isso quer dizer que a gente já encontrou a nossa solução aproximada XC. Porém, se esse critério não for atendido, a gente continua o método da abscissão. Então, o primeiro teste que a gente faz é se a função aplicada no ponto médio vezes a função aplicada no limite inferior for menor do que zero, o nosso limite superior passa a ser XC, né? O valor que a gente tinha obtido para XC entra em XB, agora ele é o nosso limite superior. Caso contrário, XA assume o valor do ponto médio e assim a gente continua as nossas iterações até que um dos critérios de parada seja satisfeito e a gente encontre a nossa solução. Então vamos dar uma olhadinha aqui em como que funciona esse método. Vamos utilizar essa equação, que já é uma equação que está lá no material de vocês. A função x1 é igual a 2x1 mais ln de x. Utilizando um intervalo de busca de 1 vezes 10 na menos 6 até 3. 1 vezes 10 na menos 6 foi utilizado porque é um valor próximo de zero, porque a gente não vai poder utilizar zero aqui, porque senão o nosso ln de zero vai dar problema. Então, ok, a gente tem, olha só aqui no gráfico, tem o limite inferior muito próximo de zero aqui, o limite superior igual a 3, como está determinado aqui em cima. Portanto, o nosso ponto médio vai ficar aqui em 1,5. Essas linhas simbolizam o valor da nossa função. Então, quando eu substituo esse valor aqui na minha função, eu obtenho menos 10, mais ou menos, né? Vamos arredondar aqui. Quando eu aplico o limite superior na minha função, eu tenho um valor da minha função aqui próximo a 7,5. Vocês podem ver que qualquer um desses dois valores está muito longe do zero ainda, portanto, eles ainda estão longe da nossa solução. A gente calcula então o ponto médio, aqui, 1,5 mais ou menos. Quando a gente aplica esse ponto na nossa equação, a gente obtém uma função com um valor mais ou menos, vamos botar aqui ó, de 3, né? Vamos ver como é que está a escala aqui. Então ainda está longe de zero. O que aconteceu aqui? A minha função aplicada no ponto C vezes a minha função aplicada no ponto A é menor que zero. Se esse valor aqui é positivo e esse valor é negativo, positivo vezes negativo é menor do que zero, sim. Então, se é menor do que zero, atende a esse critério aqui. Portanto, o nosso novo limite superior vai ser o que era agora o ponto médio. Ou seja, esse XB se desloca para cá. Por quê? Porque em algum momento entre esse valor aqui e esse valor aqui, a minha função cruzou o zero. Então eu sei que a minha solução só pode estar entre esses dois intervalos e assim a gente já divide pela metade o intervalo de busca. Então olha só, o nosso limite superior foi então transferido aqui para o 1,5. Agora a gente continua com o limite inferior
próximo a zero e o limite superior passou a ser 1,5. Portanto, o nosso ponto médio agora está aqui muito próximo de 0,75. A gente repete o mesmo procedimento. Então, a gente calcula a função no limite inferior, a gente calcula a função no limite superior e a gente calcula a função no ponto médio, que já é menor do que as outras duas. Vocês podem ver que ela está em torno de 2 aqui, menor do que a magnitude da função aplicada nos outros pontos. E a gente realiza o teste novamente. Se a função em xc vezes a função em xa é menor do que zero, eu troco o meu limite superior. E o que é verdade, de novo, né? Aqui a função é positiva, enquanto aqui a função é negativa. Portanto, positivo vezes negativo vai dar um valor menor do que zero. A gente pode ver de novo que aqui, em algum lugar aqui, a minha função está cruzando zero. Então, novamente, o meu ponto médio vai assumir o limite superior. Agora, o nosso novo ponto médio é aqui. E olha só a magnitude da função aqui, gente. Ele já está muito mais próximo de zero. A gente já está chegando próximo da solução. Então, aplicando as mesmas regras, a gente tem aqui que a minha função aplicada no ponto médio agora é negativa. Então, se eu fizer de novo o teste, a função aplicada no ponto médio vezes a função aplicada no limite inferior é menor do que zero, isso aqui não vai ser verdadeiro, porque aqui é negativo e aqui é negativo. Negativo com negativo dá positivo, portanto, esse critério não é atendido. Se esse critério não é atendido, a gente usa o outro critério. Então, o nosso limite inferior passa a ser agora o nosso ponto médio passa a ser o limite inferior. Então, esse limite inferior vai ser deslocado para cá. Então, olha só, a gente já diminuiu o nosso intervalo que estava indo de 0 até 3 para essa região aqui muito menor. E esse procedimento vai ser repetido até que ou a gente termine o número máximo de iterações, ou, e o que a gente espera, que o absoluto da nossa função seja menor do que uma certa tolerância. E a gente sabe que a gente encontrou o zero da função. Então aqui eu só dei um pouquinho mais de zoom para a nossa busca, para a gente continuar vendo como é o comportamento. Aqui de novo acontece o mesmo caso de antes, que vai ser negativo, e esse aqui vai passar a ser o nosso limite superior. E assim a gente vai realizando esse procedimento até encontrar a solução do nosso problema. Aqui eu coloco para vocês um exemplo de um código que pode ser feito em MATLAB para resolver a abscissão. Então, por exemplo, olha só. A gente estabeleceu da mesma maneira um limite inferior e um limite superior, xa e xb. Declaramos o número máximo de iterações, uma tolerância e inicializamos as nossas iterações, né? A iteração 0 vai receber o chute inicial, né? O intervalo inicial. Então a gente calcula o ponto médio, calcula as funções aplicadas em cada um dos pontos, em A, B e C, e daí a gente faz o teste. Se o valor absoluto da minha função em C for menor do que a tolerância, se o valor absoluto da minha função no ponto médio for menor do que a tolerância, a gente para, porque a gente encontrou o zero da função. Se não, a gente passa para os testes. Se a função aplicada no ponto médio vezes a função aplicada no limite inferior é menor do que zero, a gente troca o limite superior. Se não, a gente troca o limite inferior e faz mais uma iteração, incrementando aqui o nosso número de iterações. Então, o método da abscissão é vantajoso porque é muito simples de ser aplicado. Ele sempre vai funcionar, contanto que a gente tem apenas uma raiz dentro do nosso intervalo de busca. Porém, uma grande desvantagem do método da abscissão é que ele não pode ser estendido para problemas multivariáveis. Então aqui a gente tem a tabela dos resultados das iterações. Vocês podem ver que, tendo em vista o nosso critério, né, a nossa tolerância, o nosso critério de parada era 1 vezes 10 a menos 6, a gente precisa fazer várias iterações, mas na verdade a resposta já estava muito próxima aqui, em torno da 11ª iteração. Mas de acordo com o nosso critério de parada, a solução mais próxima da solução real
é aqui, na 20ª iteração, quando a gente encontrou um valor de x de 0,4263. Se a gente substitui esse valor de x na nossa função, a gente vai obter esse valor aqui, que é um valor muito próximo de zero. Então, quer dizer que a gente encontrou o zero da nossa função. E é assim que a gente aplica o método da bisseção. Uma outra maneira de encontrar soluções para equações algébricas não lineares é utilizar o método de Newton-Raphson, que também é um método simples. Para o método de Newton, porém, a gente não vai utilizar um intervalo inicial de busca. A gente vai utilizar um chute inicial. Então isso já nos traz uma certa facilidade, porque, como eu falei para vocês, na bisseção precisamos ter apenas uma solução dentro do intervalo. Então isso demanda que conheçamos mais ou menos previamente o comportamento da função. Isso não ocorre no método de Newton-Raphson, onde a gente precisa dar apenas um chute inicial. O que acontece? Esse chute inicial vai determinar para onde que a gente vai encontrar a nossa solução. Então, se a gente estiver tratando de uma equação que possui mais de uma raiz, por exemplo, uma equação de estado cúbica, como é um exemplo que a gente vai ver mais tarde, uma equação de estado cúbica vai apresentar 3 raízes. A gente vai ter uma raiz para a fase líquida, uma raiz para a fase vapor do nosso volume molar, por exemplo, que é geralmente assim que a gente resolve, e uma raiz intermediária que não tem valor, não tem significado físico. Então, o que acontece? O método de Newton-Raphson tem que ser utilizado com chutes iniciais mais próximos de uma ou de outra solução, para que a gente encontre essa solução. Se eu quiser encontrar, por exemplo, o meu volume molar da fase líquida, eu não vou poder dar um chute inicial próximo do volume molar da minha fase vapor, porque o método vai convergir para a fase vapor. Isso é importante ficar claro. Porém, mesmo assim, o método é muito vantajoso e ainda é simples de aplicar. Então, vamos lá. Primeiro, no método de Newton-Raphson, a gente define um chute inicial e também define o número máximo de iterações e a tolerância. Aqui, da mesma maneira, enquanto o número de iterações for menor que o número máximo estabelecido de iterações, a gente vai proceder da seguinte maneira. A gente vai calcular a função no nosso ponto atual. Então, se a gente estiver passando pela primeira vez aqui dentro desse laço, dentro desse loop, o valor inicial é o nosso chute inicial. Então, a gente calcula a função nesse ponto e a gente calcula o valor da derivada da função nesse ponto. Então, o método de Newton-Raphson é um método derivativo. Ele utiliza informações provindas da derivada da minha função. Isso traz uma grande vantagem na convergência do método. Ele vai convergir muito mais rapidamente do que o método da bisseção. Portanto, o custo computacional dele vai ser menor, dependendo do problema. Então, a gente calcula a função aplicada no ponto, a gente calcula a derivada da função aplicada no ponto e faz o seguinte, o mesmo critério de parada. Se o absoluto da minha função nesse ponto for menor do que a minha tolerância, eu paro porque eu encontrei o zero da função. Se não, eu continuo e calculo o meu próximo valor de x como sendo igual ao valor atual, menos a função aplicada no ponto atual sobre a derivada aplicada no ponto atual. A gente incrementa as nossas iterações e volta e repete o procedimento agora com um novo valor de x. Calcula de novo a função, calcula de novo a derivada nesse novo valor de x, faz os mesmos testes e assim por diante. Esse procedimento vai se repetir até que o número de iterações exceda o número máximo ou até que o absoluto da nossa função seja menor do que uma tolerância. Então vamos ver como que a gente pode aplicar, utilizando um exemplo aqui bem simples de uma equação cúbica para nos facilitar. Então a gente tem aqui uma função que é igual a x ao cubo menos x menos 2 e a gente quer encontrar uma das soluções, uma das raízes dessa função. Então a primeira coisa a gente já faz a derivada, para a gente já ter a derivada aqui. Então vai ficar 3x ao quadrado menos 1 e vamos utilizar um chute inicial igual a 1.
Então, o que acontece? A gente tem o nosso chute inicial aqui. Chute inicial é igual a 1. A derivada da nossa função nesse ponto vai nos levar até aqui. Então, a gente usa a derivada para nos levar até o ponto zero da função. Quando a gente chega aqui no ponto zero, a gente vê que o nosso valor de x é igual a 2 e a gente aplica a função aqui nesse ponto e encontra a função igual a 4. Agora, a gente aplica a derivada da função nesse ponto e vai novamente em direção ao eixo zero. Aqui a gente encontra um valor de x em torno de 1,65 e daí aplica a função de novo nesse ponto. Quando a gente encontra a função, a gente faz a derivada e assim por diante. Então, a derivada nos indica para onde que está indo a convergência, para onde que a gente vai na próxima iteração, e o valor da função nos diz o quão longe a gente ainda está de encontrar o zero da função. Então, esse método utiliza a derivada para acelerar a busca, e é dessa maneira que ele funciona. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de como vocês poderiam programar esse mesmo método no Python, por exemplo, que já é uma linguagem livre, diferentemente do MATLAB. Então, vocês podem prontamente baixar uma versão de Python para vocês e experimentar programar para resolver os próprios problemas de vocês, de alguma outra disciplina, por exemplo. Então, olha só, a gente definiu o número máximo de iterações, a tolerância, iniciamos o contador de iterações e aqui a gente iniciou as variáveis f, que vai receber os valores da função em cada ponto, a derivada de f e os valores de x já com o chute inicial igual a 1. Então, a gente calcula a função para x, para o primeiro valor de x, né? Porque pela primeira vez que a gente passa aqui, n é igual a 0. Então, a gente calcula o valor da função para esse x atual, a gente calcula o valor da derivada da função para esse x atual, e assim a gente calcula o próximo valor de x, que é o valor atual menos a função dividido pela derivada nesse ponto. E assim a gente vai repetir esse loop até que o critério de parada seja atendido. Não vou entrar aqui na questão do método de programação em Python, vocês podem ter notado que é um pouquinho diferente do MATLAB, mas ainda assim é um método bastante simples de ser programado. Aqui a gente tem uma tabela com cada uma das iterações e os valores de x ao longo das iterações, os valores de x e os valores da função. Então vocês podem ver que no chute inicial de x igual a 1, o valor da função era menos 2. E a gente foi utilizando o método de Newton a cada iteração para descobrir os próximos valores de x. Então vocês podem ver que, além do segundo ponto, que aumentou um pouquinho o valor de f, a gente foi convergindo em direção a um f muito próximo de zero. Então aqui, a nossa f de 1,74 vezes 10 a menos 8 já é menor do que a nossa tolerância de 1 vezes 10 a menos 6. Então, a nossa resposta é o que dá essa função igual a zero. Então, x é igual a 1,5213. Assim, utilizando o método de Newton, com a derivada, a gente encontrou aqui em 6 iterações, 5 se a gente não contar o chute inicial aqui. Então, o método de Newton é muito simples também de aplicar. Ele oferece a vantagem da gente não precisar conhecer um intervalo de busca, a gente só precisa de um chute inicial próximo da raiz que a gente quer encontrar. E o método de Newton-Raphson tem a grande vantagem de ser extensível para sistemas multivariáveis, para sistemas de equações algébricas não lineares. Então vamos agora dar uma olhadinha como que a gente pode utilizar os métodos da abscissão ou de Newton-Raphson para resolver um problema aplicado em engenharia química. Então aqui a gente quer encontrar o volume molar de um gás, né, de N-butano, a 18 atm e uma temperatura de 500 Kelvin utilizando a equação cúbica de estado de Redlich-Kwong. Então primeiro vamos utilizar o método da abscissão.
O método da abscissão nos leva até o zero de uma função dentro de um intervalo. Portanto, a gente quer encontrar o zero dessa função aqui. Para a gente fazer isso, a gente passa a pressão subtraindo para o lado de cá. Está reescrito aqui em cima. Então, a gente fica com zero igual a RT sobre volume molar menos B, menos A sobre raiz de T vezes V mais B, menos a pressão. A gente conhece a constante dos gases, R, a temperatura a gente conhece também a pressão do nosso sistema, e os parâmetros A e B são parâmetros característicos do nosso gás, do N-butano. Eles dependem da temperatura crítica e da pressão crítica de cada gás. Então a gente conhece eles, é só olhar em algum apêndice de livro de termodinâmica que a gente conhece esses valores. Então a nossa única incógnita é o volume molar. Ela é a nossa variável, é isso que a gente quer encontrar. Então vamos lá. A gente precisa saber mais ou menos um intervalo onde uma dessas três raízes possíveis nessa equação cúbica de estado, a gente precisa determinar um intervalo onde uma dessas raízes vai se encontrar. Então é interessante ter um conhecimento prévio do comportamento dessa função. Uma maneira de fazer isso, por exemplo, é atribuir diversos valores de V e plotar um gráfico para a gente analisar. A gente já tem aqui um intervalo inicial indo de 1 até 4. Não vamos falar sobre unidades por enquanto, vamos nos deter no método. Então a gente tem um intervalo inicial entre 1 e 4. Com isso a gente entra nas nossas iterações do método da abscissão. Um número máximo de iterações aqui estabelecido como 200. Vocês podem ver que esse código está um pouquinho diferente do apresentado anteriormente para o método da abscissão, porque ele já utilizou o laço for, antes a gente estava utilizando o while. Então a gente tem um número máximo de 200 iterações, calcula o ponto médio, utilizando o limite inferior e o limite superior, e avalia a função em cada um desses três pontos. A função avaliada no ponto VA, no ponto VB e no ponto VC. Como vocês podem ver aqui, é a única diferença entre as três funções. A gente continua fazendo o teste da abscissão aqui. Se a função avaliada no volume molar do limite inferior vezes a função avaliada no ponto médio for menor do que zero, a gente troca o limite superior. Caso contrário, a gente troca o limite inferior. A gente verifica se o valor absoluto da minha função no ponto médio for menor do que minha tolerância, eu encontrei a solução, já encontrei o zero da função e eu paro. Se não, eu repito o procedimento, trocando os limites inferior e superior, até que esse critério seja atendido ou até que a gente passe das 200 iterações. Então aqui a gente pode ver, na iteração 0, a gente tinha o limite inferior de 1 e o limite superior de 4, portanto, o nosso ponto médio era 2,5. Avaliamos as funções nos três pontos e aqui a gente pode ver que a função avaliada em A vezes a função avaliada em C é um valor menor do que zero. Portanto, o nosso ponto médio passa a ser o limite superior. Agora a gente tem o mesmo limite inferior, um novo limite superior e um novo ponto médio. A gente utiliza esses três pontos para calcular a função nesses três pontos novamente. Olha só, agora a gente tem a função avaliada em A, um valor positivo, o mesmo valor, porque a gente está no mesmo ponto. E a função avaliada em C, no ponto médio, agora forneceu um valor positivo. Portanto, a função de A vezes a função de C não é menor do que zero, né? Positivo com positivo vai dar positivo também, então é maior que zero. Então agora o ponto médio passou a ser o limite inferior. Então agora a gente está buscando aqui entre 1,75 a 2,5. Com um novo ponto médio, a gente repete aqui, a gente pode ver que a função de A vezes a função em C vai dar um valor negativo, então o ponto médio volta a assumir para o novo valor do limite superior, e esse procedimento vai sendo repetido ao longo das iterações, até que o valor da função no ponto médio seja menor do que a tolerância que a gente estabeleceu de 1 vezes 10 na menos 6.
Quando a gente encontrou esse valor muito próximo de zero, o valor do volume molar era de 2,0377, portanto a gente encontrou o volume molar do nosso gás. Agora, para utilizar o método de Newton-Raphson, é interessante que a gente reescreva a nossa equação de Redlich-Kwong na sua forma cúbica, dada aqui embaixo. Então, a gente faz uma manipulação algébrica nessa equação para escrever ela na forma cúbica. Por quê? Só para ficar mais fácil de fazer a derivada da função. Então, aqui a gente tem a função na forma cúbica, como está escrito aqui embaixo. Só passou ela aqui para cima. E a gente também tem a derivada da função, dessa função aqui, a derivada aqui embaixo. Então ficou mais fácil de fazer a derivada dela escrita na forma cúbica. São essas duas informações que a gente precisa para aplicar o método de Newton-Raphson. Então vamos lá. Utilizando um chute inicial, aqui eu coloquei só V0. Esse V0, na verdade, está vindo dos gases ideais. Então eu utilizei a equação dos gases ideais para encontrar um volume molar ideal. Por quê? Porque eu quero encontrar o volume molar do meu gás. Então eu preciso, para o método de Newton-Raphson, dar um chute inicial mais ou menos próximo da minha solução. Então se eu utilizar gás ideal, eu já vou estar colocando o meu chute inicial próximo da minha solução. Provavelmente o desvio da idealidade não vai ser tão alto assim que o método não vai conseguir convergir. Então a gente utiliza gases ideais, a gente utiliza a lei dos gases ideais para encontrar o volume molar ideal e utiliza ele como chute inicial. Esse é um bom método para encontrar volumes molares em equações cúbicas de estado. Então, com um chute inicial vindo dos gases ideais, a gente coloca, né, no primeiro valor de V. E a gente entra no nosso loop do método de Newton-Raphson. Então, calculamos a função, bem como está aqui em cima, para o valor do chute inicial. Então, VI, nesse caso I é igual a 1, por enquanto, primeira iteração. Então, a gente calcula o valor da função nesse chute inicial e também calcula a derivada da função nesse chute inicial. Agora, o próximo valor do meu volume molar vai ser igual ao valor atual, né, do chute inicial, menos a função aplicada nesse ponto, dividido pela derivada da função aplicada nesse ponto. Se o valor absoluto da minha função aplicada nesse ponto é menor do que a minha tolerância, eu paro. Se não, eu volto aqui para cima e volto a aplicar um método. Só que dessa vez, o meu volume molar vai ser esse novo valor que foi calculado anteriormente. Então, a gente calcula um novo valor para a função, um novo valor para a derivada da função e aplica novamente aqui nessa equação para encontrar o próximo valor do volume molar. Esse procedimento é repetido até que a gente atenda o nosso critério de parada, até que a minha função esteja próxima o suficiente de zero ou que a gente tenha excedido as 200 iterações. Então aqui ainda houveram algumas poucas iterações, mas aqui eu resolvi colocar para vocês apenas onde a função já tinha estabelecido como zero os primeiros 4 dígitos da função. Então, portanto, seria uma tolerância de 1 vezes 10 a menos 5. Então, a gente tem aqui, para a primeira iteração, a gente utilizou como chute inicial o volume molar vindo dos gases ideais. A função já estava relativamente próxima de zero. Vocês podem ver que nesse caso aqui, ainda que a gente esteja numa pressão de 18 atmosferas, aparentemente o volume molar dado pelos gases ideais não está tão longe assim do não ideal. Então, na próxima iteração, o valor de V calculado com VI mais 1 é igual a VI menos F em VI sobre a derivada de F em VI, nos deu esse próximo volume molar, cujo valor da função já está aqui mais próximo de zero ainda. A gente utiliza essas informações, mais a derivada, para calcular o próximo valor de F e vai repetindo esse procedimento até encontrar o volume molar que satisfaça a nossa função de zero, né? O zero da função. Então essa é uma maneira de utilizar o método de Newton-Raphson para encontrar as soluções de uma equação cúbica de estado. Então a gente viu como aplicar
o método da abscissão e como aplicar o método de Newton-Raphson para equações algébricas não lineares.